Olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o de hoje? Então vamos lá. Estudar um assunto que ele é muito teórico, difícil a gente até trabalhar um pouco a prática com ele, porque ele traz aí a questão de organização administrativa. Como a administração pública se organiza. E ele vai colocar nomes. Quem é uma autarquia, quem é uma sociedade de economia mista, um órgão público, administração direta, indireta. Mas esse é um assunto importantíssimo porque você precisa dele para basicamente seguir com o seu estudo em direito administrativo. Até aqui, beleza, mas a partir do assunto organização administrativa, se você for estudar outros assuntos, você já precisa entender quem é uma autarquia, o que é uma descentralização, quem é um órgão público. Então, ele é muito importante, porque até mesmo se ele não estiver no seu edital, mas você precisa dele para entender outros assuntos. Porque às vezes você não consegue compreender o direito administrativo, é justamente por conta disso. O edital coloca lá, às vezes, conceito e atos. Mas como é que você vai entender a questão de atos sem ter visto poderes, sem ter visto princípios? Às vezes o edital coloca responsabilidade civil. Aí chega lá em responsabilidade civil, você vai ver concessionárias, permissionárias. Você, o que é isso? Então, sem testar a organização administrativa, fica muito complicado. Mas você seguindo uma sequência de estudo, que é o que a gente está fazendo nesse módulo aqui, pronto, você consegue compreender perfeitamente. Então, vamos lá. Organização administrativa. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, o que é que a gente vai estudar, né? Então, eu tenho aqui o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, ele tem um Conselho Monetário Nacional, CONFAS, Conselho Nacional de Seguros, privado, isso aqui que é muito famoso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, mas ele também tem algumas autarquias dentro do Ministério da Fazenda, CVM, CBM, olha o Banco do Brasil aqui, olha a Caixa Econômica aqui, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, mas olha uma pequena diferença que foi colocada aqui. Aqui foi chamado de órgãos, aqui foi chamado de entidades. Essa diferença nós vamos aprender na aula de hoje. Porque no dia a dia é falado de forma muito equivocada, né? Vamos supor, a pessoa vai lá no Banco do Brasil e ela é mal atendida. Ela sai falando o quê? Ah, que esses órgãos pulsam, é tudo do mesmo jeito, não presta não. Opa, peraí. O Banco do Brasil não é um órgão público. Não é, professor? Pois eu pensava que era. Não, não é. Se o Banco do Brasil fosse um órgão público, ele estaria aqui, ó, nessa outra parte aqui. Mas ele é uma entidade. E perceba que eu trouxe aqui o exemplo do Ministério da Fazenda, porque eu tenho autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista ali vinculados ao Ministério da Fazenda. Aqui o Ministério da Fazenda mesmo para ele ficar completinho, para ele ficar servir até como exemplo para a minha aula, só faltou ele ter uma fundação aqui, pronto, aí fechava tudo. Aí ele tinha toda a administração indireta, mas ficou faltando mesmo só a fundação. Então nós vamos entender por quê? Por que que o CVM ele é uma autarquia? Por que que a Caixa Econômica é empresa pública? E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista? Já que, por exemplo, se eu entro numa agência da Caixa, se eu entro numa agência do Banco do Brasil, eu não percebo a diferença basicamente entre os dois. É quase a mesma coisa. Mas por que que no direito administrativo tem essa diferença? É tudo isso que vai ser estudado nesse assunto. Nós vamos aprender tudo isso aí, entender por que disso daí. Tranquilo? Agora já ambientei vocês, o que você vai estudar. Vamos agora realmente entrar no assunto. No artigo 18 da Constituição Federal, ele coloca o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Nesse caso aqui, foi estabelecido os entes federativos, que é a União, Estados, DF e municípios, todos com autonomia. O que significa essa autonomia? Que não existe hierarquia entre eles. Às vezes a gente pensa, o presidente da República, o presidente manda no governador que manda. Não, não existe isso. Existe autonomia. O presidente não pode chegar para o prefeito e dizer, prefeito, exonera esse secretário seu aí e coloca outro secretário. Não, não pode fazer isso. Dentro do município, quem manda é o prefeito. Então, ali, ele tem autonomia para escolher quem que ele vai colocar como secretário. Logicamente que tem alguns assuntos que são destinados para a União, que só a União pode legislar sobre aquilo, que só o Estado pode tratar sobre aquilo.
Mas, em caráter geral, no município, o prefeito que dá as ordens ali, como eu falei, principalmente em relação à administração municipal. Beleza? Então, aqui eu tenho o que é chamado de administração direta. Quem é a administração direta? União, estados, DF e municípios. Porque é como se você visualizasse que eles diretamente estão administrando, diretamente estão prestando serviço público. Ah, se é o município que está prestando, então ele está prestando diretamente aquele, aquele benefício, né? Aquele serviço público. Observa como a banca aqui, na questão da Polícia Federal, ela quis fazer a pegadinha com essa autonomia, com essa questão de hierarquia. E muita gente poderia ter errado essa questão. A questão disso é o seguinte: considerando que a Polícia Federal integra a administração pública federal e que as polícias civis integram a administração dos estados, é correto afirmar que um agente da Polícia Federal é hierarquicamente superior a um agente da Polícia Civil. Errado, né? Não existe isso. Ah, é PRF e um guarda municipal. Porque é PRF, é federal, guarda municipal. Não existe isso. É tudo questão aí de competências. Tem alguns crimes que só a Polícia Federal que pode estar fazendo a investigação. Já tem outros que é a Polícia Civil. E um não vai estar interferindo. Ah, não, chega, deixa, quem vai mandar agora aqui sou eu. Não. São autônomos, né? Cada um tem a sua autonomia. Então, cuidado com isso. Então, como eu falei para vocês, temos aqui a administração direta. Cai na prova. Quem é a administração direta? União, estados, DF, Distrito Federal e os municípios. Porque eles estão diretamente. Se não fosse eles, quem queria prestar o serviço público? Se não fosse o município? Se não, o município não prestar o serviço público de saúde, de educação, se o município não construir a escola, quem que vai prestar? Quem é outra pessoa que vai fazer no lugar dele? Não tem, né? De forma pública, não tem. Então, por isso que chama administração direta, que eles diretamente estão prestando esse serviço público. Todos eles aqui, União, estados, DF e municípios, são pessoas jurídicas de direito público. Tem a personalidade de direito público, não são direito privado. Direito privado é a plataforma, professor Soares. Aqui é direito público. Eles possuem algumas características, né? De auto-organização. Ele, como eu falei, o prefeito ele organiza ali o município, então eles podem, ninguém vai estar organizando o município no lugar deles. Não, eles têm essa auto-organização, auto-administração, e eles têm aqui uma característica que é muito importante, que é a capacidade de legislar. Quem é que pode fazer uma lei? Será que, por exemplo, o Banco do Brasil pode criar uma lei? A lei criada pelo Banco do Brasil, a lei criada pela Caixa? Não, não existe isso. Quem pode criar leis é a administração direta. Então, ela tem a capacidade de legislar. A União, através do Congresso Nacional, Senado Federal e a Câmara dos Deputados, os estados, através da Assembleia Legislativa, o Distrito Federal, através da Câmara Distrital, e os municípios, através da Câmara Municipal. Eles têm a capacidade de legislar, criar leis. Então, muito importante você compreender isso daqui. Essa administração direta recebe alguns sinônimos, alguns nomes que pode aparecer na prova, que vai estar relacionado com a administração direta. Quais são esses nomes, professor? Podem ser chamados de entes federativos, porque eles fazem parte da federação, aqui como foi colocado, ó, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil, compreende União, Estados, DF e municípios. Eles podem ser chamados de entes políticos. Por que eu chamo eles de entes políticos? Primeiro, porque eles têm a capacidade de legislar. E segundo, porque eles estão relacionados com a política também. Eles têm um misto aí de administração pública e governo, né? Junto dentro desses entes. São chamados de administração centralizada ou administração concentrada. Esses dois nomes podem estar se referindo à administração direta. Você já vai entender o porquê disso daí, porquê desses nomes, né? Porque existem dois institutos aqui: a desconcentração e a descentralização. Pegando pelos nomes aí, ó, desconcentração, eu estou criando órgãos
Descentralização, eu estou criando entes, entidades. Então já é a primeira diferença, só com isso você resolve muitas questões na prova. Desconcentração, estou criando órgãos. Descentralização, estou criando entidades. Então aqui no exemplo que eu coloquei, que é um exemplo real, isso aqui acontece mesmo, é o que a gente tem no Ministério da Fazenda. Aqui, como são órgãos, né? Então o Ministério da Fazenda criou esses órgãos aqui, para estar ajudando ele. Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma desconcentração. Já aqui, quando a União criou essas entidades para estar vinculada ao Ministério da Fazenda, aqui eu tenho uma descentralização. Porque CO, eu crio órgãos. CE, eu crio entidades. Então já é um ponto muito importante você perceber isso daqui. Um exemplo aqui, ó, porque você pode estar se perguntando, professor, mas qual o objetivo disso? Vamos supor, por que que eu crio um órgão? Por que que eu crio uma entidade? Para que essa diferença, né? Por que que o CONFAZ aqui, ou então o CARF, não é uma autarquia? Por que que o Banco do Brasil não é um órgão público? Por que que a Caixa Econômica não é uma autarquia? Enfim, então, como é que eu vou analisar isso daí? Você vai analisar o seguinte: o órgão público, ele é criado de uma forma de tentar melhorar a qualidade do atendimento, a qualidade da prestação do serviço público. Em qual sentido? Imagina aí, você chegar na prefeitura da sua cidade e não existir nenhum órgão público, não existir nenhuma secretaria naquela prefeitura, nada, é só a prefeitura. Ei, onde é que eu resolvo aqui? Eu quero falar que tem um cano ali que tá, a prefeitura tem que consertar um cano ali, eu quero pedir uma faixa de pedestre, eu quero eu quero matricular meu filho aqui numa escola, eu quero aqui um carro para poder levar uma pessoa que está doente para o hospital. Onde é que resolve? Tudo é aqui. Tudo num lugar só. Será que daria certo? Nem na nossa vida, né? Às vezes, quando a gente concentra demais alguma coisa, dá certo, a gente tem que estar delegando algumas funções. Imagina no serviço público. Então, a criação de órgãos públicos é você estar criando esses órgãos aí para estar auxiliando. Só que esses órgãos é como se fossem filhos menores de idade, eles continuam ali com você. Tipo, eles estão juntinhos ali de você. Espera aí, professor, não estou conseguindo compreender. Um exemplo, vou pegar aqui o exemplo da plataforma para você entender. Plataforma Professor Soares. Existe um setor da plataforma que é chamado suporte. Está aí para auxiliar vocês. Quando você entra no suporte, existe suporte ao aluno, dúvidas, financeiro, turmas presenciais. 3 setores ali. É como se fosse esses 3 setores órgãos públicos. Então, eu não preciso criar porque a entidade, ela é uma pessoa jurídica. Eu vou já falar a questão da entidade. E aí, para eu criar uma entidade chamada Turmas Presenciais em Parnaíba. Não, para que isso? Eu crio um órgão público. Por exemplo, se fosse coordenação, existe a coordenação aqui para o AB, coordenação para concurso público, das carreiras policiais, carreira tribunais, enfim, sempre poderiam ser órgãos públicos. Por quê? Porque estaria tudo dentro da plataforma Professor Soares. Então aqui foi apenas uma divisão para facilitar. Se quisesse, não, é tudo um só. Chego lá, vou resolver financeiro, resolver suporte, dúvida, seja o que for, tá tudo num lugar só. Poderia. Mas desconcentrando não é melhor? Não é melhor ter um órgão que trata só sobre o suporte ao aluno, um órgão que trata só sobre financeiro. Então, meu problema é financeiro. Então, você vai para esse órgão aqui, ele vai ajudar você. Eu quero falar de turmas presenciais, não quero falar do online. Estou aqui no suporte, mas quero falar do curso presencial que o professor tem lá em Parnaíba. Pois eu vou entrar aqui nessa situação, nesse outro órgão aqui. Então, ajuda. Só que é o seguinte, tudo isso daí é a plataforma Professor Soares. O que esse pessoal está fazendo é a plataforma Professor Soares que está fazendo. Até eu digo para o pessoal do suporte, olha, trata o pessoal lá direito, educação, com carinho. Por quê? Porque quem está falando sou eu. Quem está respondendo aquela mensagem sou eu.
A pessoa não sabe quem é você. Quem está falando é o professor Soares ali. Então, dessa forma, é justamente o que acontece na administração pública. O órgão público, tem hierarquia sobre aquela pessoa que criou ele. E aí, nesse caso, quando a gente tem a criação de um órgão público, ele, é como eu falei, é como se fosse um filho menor de idade. Ele fica ali juntinho da pessoa que criou ele. E aí o que acontece? Vamos supor, foi o financeiro, eu vou processar o financeiro da plataforma? Não, porque é um órgão público. O órgão ele é um filho menor de idade. Eu criei ele só para me ajudar ali, para dividir aqui as tarefas, para ficar mais organizado. Então, quando a pessoa entra lá no setor financeiro, ela já sabe, não, resolver uma questão financeira é aqui com vocês, beleza. É turma presencial, vai entrar ali, beleza. Pronto. Então, o órgão público, ele é criado nesse intuito. Quando a administração pública resolve criar um órgão público, o intuito dela é esse. Agora, quando é que ela resolve criar uma entidade? Quando é que ela vai querer criar uma entidade? É quando ela quer que a pessoa ali, aquele órgão, ele trabalhe, tipo assim, tira aquele serviço dele. Que ele agora fique responsável por aquilo e que ele tenha as responsabilidades por aquilo. Como assim, professor? Novamente, falar aqui sobre um exemplo da plataforma. Antes, a plataforma Professor Soares, você comprava apostilas, livros, cursos online, tudo num lugar só. Só que a gente viu, não dá para misturar. Fica um pouco complicado, as pessoas confundem. Tinha gente que comprava, eu comprei a apostila. Quando a gente ia ver, a pessoa comprou foi o curso online. Tinha gente, ei, acabei de comprar o curso online. Quando a gente ia ver, não, você comprou foi a apostila. Então ficou um pouco complicado. Então foi o que a gente fez. A gente criou uma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, chamada Livraria Professor Soares, para ficar responsável só por apostilas e livros, e-books também. Então, essa empresa vai ficar responsável por isso daí. E ela tem as atribuições dela. Tipo, o dinheiro das apostilas fica aí na livraria, não tem nada a ver com a plataforma. É outra empresa. Mas estão vinculadas. Lógico que estão. Até o nome é igual. Plataforma Professor Soares, Livraria Professor Soares. Então, o que existe aqui entre essas duas empresas é uma vinculação. Estão vinculadas. Mas, por exemplo, se você comprou uma apostila e não chegou, você não vai falar com a plataforma Professor Soares. Você vai falar com a livraria Professor Soares. A responsabilidade é dela de enviar. Mas, não resolveram. Aí sim que você pode falar com a plataforma. Porque ela é como se fosse a mãe ali, né? E dessa forma acontece na administração pública. Quando a União, por exemplo, ela cria o Banco do Brasil, ela cria a Caixa Econômica, ela cria o INSS, ela cria o IBGE e diversos outros, ela está criando entidades e está colocando uma responsabilidade para aquele ente. Então, o INSS, ele poderia ser um órgão público? Poderia. Mas aí, se ele fosse um órgão público, ia ficar tudo dentro da União. Ia ficar tudo ali na responsabilidade da União. Ia ajudar, ia, mas não ia ser tanto. Mas quando eu crio uma entidade, outra pessoa jurídica, o INSS ele tem um caixa dele, ele tem a organização dele. Então ali, opa, você vai agora ficar responsável por benefícios previdenciários. E tome de conta, caminhe com suas pernas. Fica com essa responsabilidade. Lógico que a União está ali vinculada, lógico que a União está ali de olho no INSS, né? Também uma liberdade assim, igual, por exemplo, a livraria Professor Soares. Apostilas, livros, é tudo lá. É como se fosse outro nome. Se fosse Livraria Piauí. Pronto, é outra empresa. Ninguém nem sabia que era do professor Soares. Livraria Piauí, pronto. Ela que tem a responsabilidade dela, ela que tem o dinheiro dela, ela que tem que fazer as. Pronto, a responsabilidade dela. Tipo assim, a plataforma professor Soares não tem mais tanta responsabilidade quanto a isso. Quando era tudo junto, ou então se fosse um órgão público, aí sim. Aí ficava tudo sobre a responsabilidade ali, basicamente, da plataforma, porque era pessoa jurídica. O órgão público ele não é pessoa jurídica. Já quando eu crio outra pessoa jurídica, aí eu já repasso para ela direitos, obrigações, e ela vai caminhar com as próprias pernas.
Eu costumo sempre dividir aqui desconcentração e descentralização como se fosse um filho menor de idade e um filho maior de idade. Se você tem um filho menor de idade e esse filho faz alguma coisa, vamos supor, seu filho foi lá e bateu em alguém. A responsabilidade é de quem? Ou então seu filho foi lá e cometeu um crime, sei lá o que for, você tem a responsabilidade ali sobre ele. Se ele deu um prejuízo para uma pessoa, você que vai pagar o prejuízo. Aí ele estava brincando, quebrou o vidro do carro da pessoa. Eu vou cobrar do menino. O menino tem que pagar, o menino tem que trabalhar e pagar esse vidro. Não, é o pai dele, a mãe dele que vai pagar aquele vidro ali do carro. É igual aqui. Se eu crio um órgão público e o órgão causa um prejuízo para alguém, quem vai pagar é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que vai pagar aquilo que o órgão público fez. Agora, diferente é na descentralização. O seu filho maior de idade, seu filho é maior de idade, já casou, já tá, tem a vida dele. Se ele causa um prejuízo para alguém, a pessoa vai cobrar dele. Ele é que tem que pagar. Você fica assim, não, não tem nada a ver com isso. Mas aí vamos supor que ele não pagou. E a pessoa está lá cobrando, cobrando, aí ela pode chegar a cobrar, ó, tem um negócio com seu filho não pagou, e aí você, não, tudo bem, para limpar o nome dele eu vou pagar. Mas você só vai aparecer se ele não arcar com o que ele cumpriu, né? É do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito. Então, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, INSS, IBGE, eles têm a responsabilidade deles. Não é porque é da União, ah, não, resolva com eles. Teve algum prejuízo no INSS? Você foi desrespeitado na Caixa? No Banco do Brasil lhe trataram mal? Causaram um dano moral? Processe o Banco do Brasil. Ele é uma pessoa jurídica, ele tem responsabilidade quanto a isso. Beleza? Então é assim que funciona. Como é que eu vou escolher? Porque às vezes a gente estudava isso daqui e só decorava. Desconsideração, criar algo, então você precisa entender para que serve isso. Fica bem mais fácil você estudar, fica bem mais fácil agora quando a gente for passar para os outros assuntos. Então, a desconcentração é a criação de órgãos públicos. Esses órgãos públicos são unidades de atuação, são desprovidas de personalidade jurídica. Por quê? Porque não são pessoas jurídicas. Existe uma relação de hierarquia, subordinação e distribuição de competências no âmbito de uma pessoa jurídica. Eu tenho uma pessoa jurídica criando vários órgãos públicos ali. Então, isso é a desconcentração. Estou criando órgãos públicos. Vamos analisar essa questão aqui. A existência de órgãos públicos que realizam atribuições predeterminadas, originárias da própria administração pública, caracteriza um processo de desconcentração. Opa, eu estou criando órgãos, desconcentração. Perfeito, aí correto a questão. Vamos agora conhecer as características desses órgãos públicos. Como eu já falei para vocês, eles não são pessoas jurídicas. Então, nesse caso, não possuem personalidade jurídica. Nós vamos entender. Eu estou falando muito isso que vai precisar lá na frente disso daqui. Mas algumas características aqui dos órgãos públicos. Já eu volto para aquele slide ali. Criação e extinção por lei. Então, o órgão ele é criado e ele é extinto. Eu quero acabar com o órgão público por lei. Não são pessoas jurídicas, não possuem personalidade jurídica e mantêm um vínculo hierárquico com o ente criador. Então, aqui outro exemplo real, né, dentro aí do Ministério da Previdência Social, onde eu tenho aqui, por exemplo, ó, Secretaria de Regime Geral de Previdência Social, Secretaria de Regime próprio de Previdência Social e Complementar. Então, aqui são órgãos, né, que foram criados para facilitar. Eu tenho um gabinete, assessoria, consultoria, secretaria executiva. Poderia ser o ministro sozinho, cheguei lá, é o ministro que resolve tudo. Poderia, mas não ia dar certo, né? Ia ficar complicado. Aqui, por exemplo, eu tenho a Secretaria de Regime Próprio e Complementar. Esses são três regimes que eu tenho de previdência social: o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Daqui uns dias, talvez daqui uns 10 anos, eles vão ter que separar isso aqui, porque o regime complementar está crescendo muito. Então, daqui uns 10 anos, eu vou ter a Secretaria de Regime Geral, Secretaria de Regime Próprio e Secretaria de Regime Complementar. O que foi que eu fiz aqui? Uma desconcentração. Eu criei um outro órgão chamado Secretaria de Regime Complementar. Se eu fizer o inverso,
Se eu fizer isso, não, Secretaria de Regime Próprio, eu vou lá e pum, acabo com ela. Não, agora é tudo aqui, ó. Secretaria de Regime Geral, Regime Próprio também resolve aí, Regime Complementar resolve aí. Aqui eu estou fazendo o efeito inverso. Eu estou fazendo a extinção de um órgão que existia, porque não tá nem, ninguém está indo lá, então coloca aqui. Isso aqui é chamado de concentração. Eu estou concentrando as atividades que eu tinha em um órgão em outro órgão. Agora, se eu crio, né? Então, eu cheguei lá e criei. Não, agora eu estou criando uma secretaria só de regime complementar. Agora são 3 secretarias. É uma de regime geral, uma de regime próprio e agora regime complementar. Nesse caso, como eu estou criando um órgão público, aqui eu estou fazendo a desconcentração. Pronto. Então, aqui a gente já analisou o efeito inverso também. Vamos entender aqui algumas teorias que caem muito em prova, que foram criadas para entender essa relação do órgão público, do agente público também. E aí são 3 teorias que não existem mais, que não são adotadas, mas que caem em prova. Você precisa compreender, mesmo não sendo adotada. Porque a teoria que é adotada atualmente é essa teoria do órgão, ou chamada também de teoria da imputação volitiva, teoria de Otto von Guericke, que às vezes aparece o nome dele, que foi quem criou, né? E o que que ele determina? É o que existe hoje. O agente público, o órgão público, ele está atuando em imputação à pessoa jurídica. Ele está atuando como se fosse em nome daquela pessoa jurídica. Então, o que o órgão público faz, o que a pessoa física, né, faz ali, o agente público, melhor dizendo, é imputado, então, você está estudando para um concurso aí, Polícia Penal. O que você fizer, então você bateu ali, agrediu um preso, a pessoa não vai processar você. Vou processar que não, às vezes ela não pode nem saber nem quem foi. Tipo, numa rebelião lá, bum, 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 agrediram um preso. Quem foi? Ninguém viu. Não interessa. Ela vai processar o estado do Piauí por conta disso. Por quê? Porque o estado, opa, estado é quem? Tá aqui, estado é uma pessoa jurídica. A Polícia Penal é um órgão público. E você é um agente público e trabalha nesse órgão público. Então, nesse caso, o que você fez está imputado, né, está em nome de quem? Do Estado do Piauí. Então, a pessoa vai processar o Estado do Piauí. Depois é que o Estado pode vir querer cobrar de você. Tranquilo? Então, essa é a teoria que está vigente. Essa é a teoria atual, teoria do órgão ou imputação volitiva ou de Otto von Guericke. Só que já existiram outras. Eu tinha a teoria da identidade, que dizia o quê? Essa teoria dizia que o órgão público seria o próprio agente público, que existiria ali uma identidade entre eles. Então, se eu trabalho na Polícia Penal, eu sou a Polícia Penal. Não, peraí. Eu trabalho na Polícia Civil, pois eu sou a Polícia Civil. O agente seria ali o órgão? Não. Não, 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 não. Porque uma das críticas que foram feitas para essa teoria é que se o agente público morresse, o órgão morria também. Já que ele é o órgão, né, em teoria da identidade, então essa teoria não foi para frente. Outra teoria, teoria da representação, que ela dizia que o agente público ele seria um representante do Estado. Só que ela não foi para frente porque, assim, quando eu digo, estou falando de Estado, né, de pessoa jurídica, precisa de representante, como se fosse uma pessoa para estar ajudando, como se fosse um curador, como se, tipo assim, como se o Estado é uma pessoa que não tem como agir e eu vou ali colocar um representante. Essa pessoa, esse representante aqui, esse agente público, sim, ele sim aqui, o órgão está representando o Estado, o órgão público, porque eles não podem estar. Não, não existe isso, né? É como se eu estivesse colocando que o órgão fosse incapaz. Não, a Polícia Penal, ela é incapaz. Aí ela vai colocar um agente para representar ela. Não, não existe isso. Essa teoria também não prosperou. Teoria do mandato colocava como se existisse um mandato, como se fosse alguma coisa assim. Tá aqui. Eu estou passando um mandato para você fazer isso, 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 isso e isso. Só que qual o problema disso?
O problema disso é que se o agente público ou o órgão público, né, fizesse alguma coisa fora do que estava no mandato, o Estado não poderia ser responsabilizado. Ia ficar complicado de responsabilizar isso daí, porque não, minha responsabilidade é em cima do mandato, é em cima do que você passou para mim. Outra coisa, ficaria também a situação, eu só vou fazer isso, é? É só o que está aqui? Então pronto, eu posso ver ali uma pessoa morrendo, mas não vou fazer nada porque não está aqui. Não, não é totalmente sem lógica isso. Então essa teoria também não prosperou, não foi para frente. E a teoria que é adotada hoje é essa daqui, teoria do órgão ou da imputação volitiva. Como é que analisar essa questão? O Adelis Lopes Meireles, olha como é o cérebro da gente, né? Não tem o sobrenome dele aqui, mas de tanto a gente lê, eu só tem Eli Lopes, eu li Eli Lopes Meireles. Isso acontece na prova às vezes, né? A gente lê tá pensando numa coisa e lê e acaba se confundindo, por isso que precisa de muita atenção. Então, quando Eli Lopes conceitou os órgãos públicos como centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais por meio de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence, fica claro que o autor adota a teoria do órgão. Beleza? Foi a que a gente estudou aqui, corretíssimo. Vamos agora entender a classificação dos órgãos públicos. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, para não ficar muita coisa. Você precisa ir avançando ao conteúdo aos poucos, né? E até a quantidade de assuntos dentro de um bloco, eu me preocupo com isso, para não ficar muito extenso, para não ficar também o assunto um pouco quebrado. E aí você vai avançando, você pega um bloco, estuda, entende tudo bem direitinho. Se ficou alguma dúvida, tira aquela dúvida, passa para outro bloco, e assim você vai avançando, evoluindo os seus estudos. O estudo ele não é uma máquina, não é um trator que vai sair passando por cima de tudo. Não, 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 não. Tipo assim, eu tenho 20 aulas para assistir aqui, bora, bum, 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 assistir logo 10 de uma vez só. Não, você aprendeu? Então você tem que ir aos poucos. Logicamente, cada um o seu tempo. Esse pouco para uma pessoa pode ser de um bloco para o outro, um dia, uma semana, um mês. Já para outros pode ser 10 minutos, a você já está com um estudo mais avançado. Mas essa evolução, ela é muito importante. Beleza? Então aguardo vocês no próximo bloco.